voltar à vida velha, voltar a ser atraído pelo mundo. É muito triste, mas é justamente o que mais nós temos visto acontecer. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós estamos correndo riscos todos os dias. Todos os dias o mundo tenta nos atrair. Todos os dias o mundo tenta encher os nossos olhos, chamar a nossa atenção. Nós temos que viver no mundo como o barco no mar. A água não pode entrar. E é muito fácil a pessoa, aos poucos, voltar a ser mundana. Ela continua dentro da igreja fisicamente, mas Deus não quer só o nosso corpo, Deus quer a nossa cabeça. Deus não quer só o corpo da pessoa, Ele quer a sua cabeça nele. Ele não quer que você se perca nesse mundo, nem se apegue a nada nesse mundo. É triste, tem uma enchente, você vê a pessoa morrer junto com a moto, porque não larga a moto. Você vê a pessoa morrer dentro do carro, porque não larga o carro. É triste você ver a pessoa sendo assaltada e ela morre, mas não dá o celular dela. Por que ela faz isso? Porque ela está pegada. Porque aquilo ali é o que mais tem valor para ela. Lá fora, isso é normal. Agora, se você quer a salvação da sua alma, você não pode amar o mundo. Você não pode voltar a ser quem você era. Cada dia esse mundo tem que ter menos valor para quem é de Deus. Quando você tem essa fé de abrir mão de 50, 60, 70, 100 anos, sei lá quantos anos nós vamos viver, pensando na eternidade, essa fé agrada a Deus. Porque a fé para perder aqui e ganhar onde? Na eternidade. Está dando para você entender? Essa fé de abandonar o mundo, de abrir mão dos prazeres, do pecado, essa fé de vigiar todos os dias a própria vontade, que é muito difícil, nem todos têm. Eu não sei quantas pessoas da sua família têm essa fé. Talvez poucas, talvez nenhuma, talvez seja só você. Essa fé de andar na contramão do mundo, de assumir Jesus independente das consequências, essa fé não é de todos. Quando você lê Hebreus 11, você começa a se animar. Pela fé vencer os inimigos, pela fé, sabe, saltaram muralhas, pela fé fizeram a diferença aí, diante das adversidades, dos obstáculos. Mas quando você chega no finalzinho de Hebreus 11, a partir do 35, você vai ver que é uma outra fé. Eles tiveram fé para serem cerrados ao meio, para serem torturados, para morrerem por causa de Jesus. A Bíblia chega a dizer que eram homens que o mundo não era digno deles. Por quê? Porque eles estavam nesse mundo se guardando, ganhando almas, mas pensando na vida que vinha depois dessa vida. Sabe, você vê o ser humano gastando bilhões de dólares
para encontrar vida em outros planetas, não é assim? Mas já tem vida no céu, na glória. Já tem vida em outro lugar além daqui. E o ser humano não enxerga. Está dando para você entender? Você vê o ser humano lutando, gastando bilhões para poder descobrir remédios que vão fazer eles viverem mais, que eles não querem morrer. Mas o Senhor Jesus já deixou aí a dica: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E você vê o ser humano, coitado, cada dia mais perdido nesse mundo que passa. Tudo nesse mundo passa, a glória desse mundo passa. Pessoas que foram famosas para os seus avós, para os seus pais, é capaz de aparecer uma foto e você falar: nunca ouvi falar. Tem músicas que, se seu pai que está vivo, sua mãe, sua avó ouvir, vai lembrar da infância deles, e você vai dizer: nunca ouvi essa música, porque vai passando. Nós temos que viver nesse mundo com esse entendimento. Nós estamos aqui, mas temos que cada dia vigiar mais, para não perdermos a nossa salvação. Na verdade, Deus já sabe quem vai ser salvo. Jesus disse que o Pai trabalha até hoje, né? Ele disse que iria subir para fazer o quê? Moradas, e viria e voltaria para buscar a igreja dele, o povo dele. Vai ter a quantidade de morada certa, porque ele já sabe quem vai estar lá. Não vai chegar ninguém lá e falar: não deu tempo de fazer sua morada não. Não, vai estar tudo pronto. Está tudo pronto. Ele só quer que você fique firme até o final. Ele só quer que você, que não se entregou ainda, se entregue enquanto há tempo. Dê valor à palavra dele. Abra aí em Hebreus 4:1. Vá um pouquinho para frente, é no finalzinho da Bíblia. Hebreus, está em 1 João, volte um pouquinho. Só um pouquinho. 4:1. Diz assim: Hebreus 4:1. Posso ler? Diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar onde? No seu repouso, pareça que algum de vós fica para onde? Para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com o quê? Com a fé naqueles que a ouviram. Olha para mim, por favor. Eu fico pensando, quantos serviam a Deus e não servem mais? Serviam como pastores, como obreiros, como evangelistas, e se afastaram e caíram. Já imaginou se todos que um dia serviram a Deus estivessem até hoje? Onde é que nós chegaríamos? Eu não sei se você assistiu Um Dia da Vida do Pastor na Ucrânia. Quem já assistiu? Já saiu o capítulo 2, o 1 e o 2. Eu assisti um na sexta e um no sábado. Quem assistiu faz assim: tenho certeza que Deus falou com você. Foi muito forte, não tem como não se emocionar. Não tem como não ser tocado, despertado. Não tem como, é muito forte. As pessoas na Ucrânia agradecendo aos pastores brasileiros que estão arriscando a vida deles lá. E elas dando maior valor à palavra. Você tem dado valor à palavra de Deus? Você já ouviu conversa dos outros atrás da porta? Já ouviu? Não deveria. Mas tu já ouviu como é que a pessoa ouve a conversa atrás da porta? Ó.
nada, que ela quer pegar alguma coisa. Não é assim? Quem dera se as pessoas fossem assim com a palavra de Deus. Ouvem as mesmas palavras, uns temem e outros desprezam. Por isso que caem. Por isso que não ficam de pé. É tão triste quando o Espírito Santo fala: larga isso, para com isso, não se encha disso. E a pessoa não ouve o Espírito Santo e se arrebenta lá na frente. É triste ou não é? É muito triste. Então nós temos muitas pessoas ficando para trás. Chegaram a uma altura espiritual, mas não conseguiram se manter. Quanto mais você sobe espiritualmente, mais aumenta a sua visão. Aqui em cima eu enxergo melhor do que vocês aí embaixo, porque eu estou em um lugar mais alto. Então minha visão é melhor. Quanto mais alto espiritualmente você chega, mais você tem que vigiar. O diabo estava lá em cima, mas não conseguiu se manter. Então agora ele vai viver eternamente aonde? Lá embaixo. E se você quer viver com ele, é só você não vigiar. E se você quer viver com ele eternamente lá embaixo, é só você brincar com sua vida espiritual. Porque cedo ou tarde vai parar lá. Porque você não valorizou ter chegado até aqui. Pessoal, do jeito que a coisa está, do jeito que Deus tem se manifestado no nosso meio, dando sinais da volta de Jesus, fazendo coisas extraordinárias. Você vê cada testemunho. Eu vi senhoras ucranianas dizendo que a palavra de Deus entrou na vida delas, o Espírito Santo mudou elas em uma nova pessoa, e a pessoa começa a contar o que ela era, o que ela é. É tão bonito. Às vezes você assiste um testemunho que você só acredita que a pessoa foi aquilo que ela está contando quando ela mostra as fotos. Você, meu Deus, não tem mais nada a ver. Você já viu a lagarta que entra no casulo e vira o quê? Uma borboleta. Você olha para a borboleta, você não vê mais nada da lagarta. Nada. Você vê ela voando, você não vê mais nada. Mas você vê pessoa dentro da igreja, que o tempo passa e você continua vendo a mesma pessoa, não tem transformação. Ela não consegue viver nesse mundo voltada para as coisas de Deus. Você sabe como é que o povo em Pentecoste recebeu o Espírito Santo, os 120? Eles ficaram dentro do cenáculo, permanecendo ali em oração. Estava tendo a festa das primícias, a festa rolando, e eles nem aí para a festa, eles queriam saber do Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio e possuiu eles. Cada dia que passa, nós temos que viver mais focado no Espírito Santo, nas coisas de Deus, para nós não perdermos a nossa salvação. Porque é muito fácil você desviar. É muito fácil o mundo voltar para dentro de nós. Você tira, por exemplo, quando vem jejum de Daniel. Tem gente que não gosta. Tem gente que não consegue fazer. Tem gente que está tão presa ao mundo que ela não consegue mais. Se você pegar o celular, você vai ver que no celular toda semana vem um relatório de quanto tempo você ficou usando isso aqui. Ah, você usou 1 hora, você usou 5 horas, você usou não sei quantas horas. Eu duvido se o tempo que as pessoas usam isso aqui é o mesmo tempo que elas tiram para meditar aqui. Eu duvido. Se elas tiram esse tempo para ouvir a voz de Deus, para olhar para dentro delas, para se avaliarem. Elas param o carro para olhar o óleo, para olhar o freio, para olhar a água do radiador. Elas param o carro, porque senão o carro vai ficar no meio do caminho. Mas elas não param espiritualmente para olhar para dentro delas.
E o tempo vai passando e o mundo vai entrando. E daqui a pouco coisas que não enchiam mais os olhos, não brilhavam mais, volta a brilhar. E daqui a pouco a pessoa está vibrando com coisas que ela tinha deixado. Lembra de Sansão? Que Deus deu força para ele matar um leão. E depois ele voltou lá para pegar o mel. Só que ele tinha um voto do Nazireu, não podia tocar em nada morto. E se arrebentou. Tem coisas que Deus já nos deu força para nós matarmos, vencermos, e nós não podemos voltar de novo para isso, senão a gente morre, espiritualmente falando. Você ganhou uma altura, você vai trocar essa altura espiritual por uma pornografia, por uma mentira, por uma mágoa, para você descer para o inferno? Honestamente, é inteligente? Não é inteligente. Preste bem atenção, por favor. Eu estou falando da sua vida com Deus. Porque diante de tudo que Deus tem feito e mostrado, não era para ter ninguém frio espiritualmente, ninguém fraco espiritualmente, ninguém caindo. E o que mais nós vemos são pessoas desabando espiritualmente falando. Mas a palavra está sendo dada para quem? Para todos. É uma palavra para um e outra para outro? Não, é a mesma palavra, só que uns ouvem, com atenção. Uns estão focados na vida espiritual e cada dia procurando viver mais vigilante, mais cuidadoso com a sua comunhão com Deus. Cada dia se policiando mais para não perder o que tem de tão valioso, que é a vida eterna. A vida eterna. O que Deus representa para você? Deus é o que para você? Fala aí. Abra a boca aí. É o quê? Tudo. O que mais? Deus é... O que Ele é? O que Ele é? Fala aí. Ele é seu Salvador? O que mais? Ele é a vida. Ele é o Pai. Ele é o provedor. Ele é o protetor. Sabe o que Deus é? Deus é tudo que você precisa. Deus é tudo que nós precisamos. Valorize Ele, porque Ele valoriza você. Você sabe o que você é para Ele? Se você nasceu dele, você é filho dele, você é servo dele, você é herdeiro dele, você é templo do Espírito Santo. Se você é dele, ele dá muito valor para você. Quando o diabo vier falar besteira para você, fala para o diabo o que você é para Deus, porque ele dá valor para você. Ele não é valorizado como Ele nos valoriza. Olha o que nós somos para Ele. Propriedade exclusiva, povo santo, a noiva. Olha o valor que Deus nos dá. Não jogue isso fora. Não troque isso por um pecado. Não caia no erro de Sansão, que começou tão bem e terminou como um palhaço na mão dos inimigos. Ficava indo para a terra dos filisteus. Deus levantou ele para lutar contra os filisteus, não para ficar lá. E se arrebentou e terminou muito mal. Muito mal. Um homem que Deus fez tão forte, virou um palhação na mão do diabo. Será que o diabo está rindo da vida que você está levando? Será que o diabo está rindo? E Deus triste com você? Será? Ou Deus está feliz com você e o diabo irado, porque cada dia você está vigiando mais? Olha o
que diz Ezequiel 7:2. Coloca aí, por favor. 7:1, coloca um. Ezequiel 7, versículo 1. Coloca um. Depois veio a mim. Volta aí, coloca aqui para mim também. Ezequiel 7:1. Depois veio a mim a palavra do Senhor dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre o quê? Os 4 cantos da terra. Olha aqui para mim, por favor. Me dá temor, porque eu sei que o fim vem, cedo ou tarde, para mim, para você e para todo esse mundo. Talvez você diga assim: mas eu ouço falar que Jesus vai voltar e ele nunca volta. Desde criança eu ouço isso. Tá bom, ele não voltou ainda, pela misericórdia dele, que ele quer salvar o máximo de pessoas. Ele não quer perder ninguém. Ele está tentando, tendo paciência, sendo longânimo. Mas o fim tem chegado para muita gente. Você tem visto aí, morre um, morre outro, morre um, morre outro. Cada hora a notícia: morreu fulano, morreu beltrano, morreu ciclano. Sim ou não? O fim vem para nós. O fim vai vir para todos. Então, se você vai fazer uma viagem para a eternidade, dá uma checada na sua mala. Você não faz isso quando vai viajar? Você checa a sua mala, dá uma checada nos seus olhos hoje, dá uma checada no seu coração, dá uma checada na sua vida com Deus, para que você não faça essa viagem para o lugar errado. Não se vai parar no inferno. Não se vai parar onde o diabo quer que você pare. Ele estava lá em cima, ele tinha uma altura. Agora, para ele só resta lá embaixo. Para você não. Você está vivo. Você tem chance de decidir para onde vai a sua alma na eternidade. Você pode decidir hoje, pedindo misericórdia a Deus, compaixão a Deus, antes que o fim chegue para você. Eu quero orar agora, porque eu sei que Deus não está condenando ninguém. Ele está dando chance, oportunidade. Feliz de quem agarrar, triste de quem ouvir a palavra e desprezar. Que você escute a palavra com fé, com temor. Que a palavra te corrija, te confronte, te ajude, te traga para o eixo, para a linha, para os trilhos. Que de fato você se avalie e veja se você não está voltando a ser quem você era, se tornando igual aos incrédulos, mundano. Tem gente que a vida cristã dela é bem fácil, porque é uma vida normal. Ela não renuncia a nada. Ela faz o que tem vontade. O mundo é assim. Faz o que dá vontade, ainda incentiva os outros a fazerem. Mas quando você quer sua salvação, é não para você, é não para sua carne, é não para sua vontade, é vigilância todo dia. Mas o que tu vai colher na eternidade, você sabia? É tão bacana, porque nós não sabemos o que vamos ser na eternidade. Tem 2 versículos que o Senhor Jesus fala que nós seremos semelhante aos anjos. Mateus 22, coloca aí por favor. Coloca aí por favor, 30. Porque na ressurreição nem casam, nem o quê? São dados em casamento. Mas serão como quem? Os anjos de Deus aonde? Uma coisa a gente já sabe. Lá não vai ter casamento. Ninguém vai casar lá não. Bispo, eu quero casar pelo menos aqui. Só vim quinta-feira, terapia, tá? Mas não fique preocupado com sua vida sentimental não. Porque se der tempo, amém. Se não der tempo, amém também. O importante é você sair desse mundo salvo.
Lá ninguém vai casar, e vamos ser como os anjos, e ninguém mais morre. Agora tem um versículo também interessante, de 1 João 3,2, coloca aí. Amados, agora somos filhos de quem? De Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Poxa, isso eu já sei, que nós vamos ver Deus como Ele é, que não vamos casar, que não vamos morrer, que não vamos mais ficar doentes, que não vamos nos preocupar mais com rugas, com idade, com corpo. Isso é pouco para você? Não enche os seus olhos, não, a vida eterna. Deveria encher. Agora esse mundo cada dia deveria perder mais o valor para você. Que você seja como essa borboleta que não tenha mais nada da lagarta. Que cada dia vejam mais Jesus em você, mais diferença em você. Fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar agora. E você vai ter a oportunidade de ouro, a oportunidade que muitos tiveram e não aproveitaram. E eu queria que você se preparasse para esse próximo domingo, que nós... Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Por favor. 1 Samuel 17, versículo 22. Primeira Samuel 17, 22. Senta bem rapidinho, não deixe nada agora te distrair, não converse, e nós vamos hoje tirar 3 lições com a história de Davi. 3 lições. Nós vamos falar sobre aproveitar as oportunidades, se afastar das pessoas e dos ambientes que não são bons, e também de ser uma pessoa determinada. Levante aí a sua Bíblia, 1 Samuel 17, 22. Ó Deus Todo-Poderoso, está aqui a voz que nós queremos ouvir, a palavra que nós queremos ouvir, que precisamos ouvir, a Tua. Tenha misericórdia e nos faça entendê-la perfeitamente, claramente, que não fique nenhuma dúvida, mas que esse povo possa, com essa palavra, receber força, direção, que essa palavra possa abençoar todos nós. Eu creio no poder da Tua palavra, meu Pai. A Tua palavra é tudo. Então eu peço, fala agora, usa a minha boca, e que todos entendam para a glória do Teu nome. E se você crê, diga amém. Diz assim: e Davi deixou a carga que trouxe na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. E há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo:
que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Olha para mim, por favor, agora. Deixa a Bíblia aberta. Primeira coisa que eu quero que você entenda: Deus não mandou Davi lutar contra Golias. Deus não mandou. Ele viu naquela situação uma oportunidade e ele agarrou. Todos tiveram a mesma oportunidade que ele, mas o medo do exército de Israel fez com que eles ficassem parados. A coragem de Davi fez ele agarrar aquela oportunidade para mudar de vida. A história de Davi, até as crianças sabem. O resultado final, todo mundo sabe que o gigante ali era Davi. Todo mundo sabe que o Golias caiu, o gigante caiu e ele prevaleceu, porque a oportunidade que apareceu ele agarrou. Será que o seu problema não é esse? O seu medo de agarrar oportunidades está impedindo você de fazer a diferença? Tem gente que aproveita as oportunidades, tem gente que cria oportunidades, mas também tem gente que desperdiça as oportunidades. A Bíblia tem N exemplos de pessoas que desperdiçaram e de pessoas que agarraram, e nos dias atuais também. O exército, quando viu o gigante, tremeu, se intimidou, baixou a cabeça. Davi foi para cima. Deus não chegou para ele e falou: Davi, você vai ter que enfrentar esse gigante. Não, partiu dele. Ele só ouviu: ó, quem vencer esse gigante, o rei vai dar riquezas, vai casar com a filha do rei, e a casa não vai mais pagar imposto a Israel. Davi disse: o quê? Repete aí. Em outras palavras, vocês não estão entendendo a oportunidade que vocês estão tendo, não é? Vocês não vão agarrar, eu vou agarrar. Agarre as oportunidades que Deus está te dando. Não tenha medo de agarrar oportunidades que Deus está fazendo surgir para você. Oportunidades se aproveitam. Quando você está na fé, você consegue agarrar oportunidades desafiadoras. Era uma situação que desafiava a coragem deles, e muitos não quiseram. Nós temos que estar prontos para agarrarmos as oportunidades que surgem. Tem umas que são arriscadas, tem umas que são desafiadoras, mas se Deus é com você, você vence. Primeira coisa, não desperdice oportunidades que Deus está te dando. Não é Deus que vai ficar, ó, vai lá, enfrenta isso, faça isso. Não, surgiu oportunidade, é você que parte para cima e faz a diferença. Agora, olha que interessante. Aqui no versículo 28 diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Olha só, versículo 30, lê alto aí. E desviou-se dele para o outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Olha para mim, por favor. Quando Davi quis agarrar aquela oportunidade, o irmão mais velho dele manifestou.
O irmão mais velho dele chegou para ele e falou: eu conheço sua presunção. Você tinha que estar atrás das ovelhas lá no deserto. Você não tinha que estar aqui. Você está pensando que você é o quê? E começou a jogar ele para baixo. Sabe o que é que Davi fez? Se desviou. Olha o que Davi fez. Davi disse assim: é meu irmão, mas é hora de me afastar. É da minha família, mas não está me fazendo bem. É sangue do meu sangue, mas fica aqui que eu vou para lá, porque nessa situação você está me atrapalhando. Quando você lê, eu vou colocar aqui agora Marcos 8, nos deixa uma lição, 26, 8, 26, nos deixa uma lição. Eu vou voltar para aí, tá? Deixa a sua Bíblia aberta aí, que eu vou continuar aí em 1 Samuel, mas eu quero te mostrar uma coisa aqui muito forte, muito forte. Marcos 8, 22. Coloca aí no telão para mim, por favor. 8, 22. Deixa eu abrir aqui, aí está no 26, né? Deixa eu abrir aqui esse versículo, porque deixa uma lição muito forte. Diz assim, 8, 22. Está aí? Diz assim: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe o quê? Um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora de onde? Da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e fez olhar para onde? Para cima. E ele ficou restaurado, e viu a todos como. Agora olha o conselho do Senhor Jesus para ele, olha agora. E mandou para onde? Para a sua casa, dizendo: não entres aonde? Na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Olha para mim, por favor. Ele era cego, ele estava nessa aldeia, e o Senhor Jesus pegou ele pela mão, tirou da aldeia, fez a primeira oração. Ele enxergou homens como árvores andando. Jesus fez outra oração, e ele passou a ver claramente. Jesus resolveu o problema dele. E Jesus disse para ele o seguinte: agora vá para casa, não vá para a aldeia. De repente ele estava com vontade de voltar para aquele ambiente que não era para ele voltar. Jesus sabia que aquele ambiente não tinha feito bem para ele, e Jesus estava dando uma dica para ele: você já resolveu o seu problema? Não volte para a aldeia, não fale com essas pessoas, não conviva mais com elas. Agora eu quero que você viva uma vida nova. Aprenda uma coisa: as pessoas sentimentais, as pessoas que são coração, elas têm dificuldades para obedecer a Deus, para tomar decisões radicais na vida, para se afastar de quem ela deve se afastar, para parar de ir em lugares que ela deve parar. Quem é sentimental tem dificuldade. Uma mulher nos procurou com o marido falido, quebrado, e ela veio buscar ajuda, dizendo assim: olha, sabe por que ele perdeu tudo? Porque ele ajudou um familiar que roubou ele, que deu um prejuízo gigantesco nele. E eu falava para ele: mande embora. Ele: não, mas é minha família, o pai dele me ajudou muito, eu não posso fazer isso com ele. Mas está te prejudicando, é ele que está roubando, é por causa dele que a empresa está assim. Não, você não entende isso. E afundou. E ela disse: agora ele está com os clientes dele, montou um negócio no mesmo ramo, e ele está quebrado, ele não ajuda ele.
E você sabe qual foi o meu conselho para ele? Você tem que aprender a usar a sua cabeça. Você tem que aprender a parar de ser sentimental. Porque você pensou, porque o pai dele já te ajudou um dia, você tem obrigação de ficar ajudando ele a vida inteira, quando na verdade ele não quer ajuda, ele quer te roubar. Você ajudar quem quer ajuda é uma coisa, você ajudar quem quer te prejudicar é outra coisa. Se você está vendo que a pessoa está te fazendo mal, e por que você não corta? Tem gente que já era para ter saído de parcerias, de sociedades. Tem gente que já era para ter tomado decisões na vida dela, mas ela não toma, porque o coração dela está acima da cabeça. E todos nós corremos esse risco, porque Samuel era um homem de Deus, e ele ficou com dó de Saul. Eu vou pregar um dia para vocês sobre Saul. Eu prego muito o que você deve fazer, mas às vezes a gente esquece de pregar o que você não deve fazer. E Saul foi um exemplo que nós não devemos seguir. E o profeta ficou com pena, e Deus disse: até quando, Samuel, você vai ter pena, vai ter dó de Saul? Eu já rejeitei ele. Até quando? Tem gente que Deus está perguntando: até quando você vai se prejudicar por causa de fulano? Até quando você vai ficar ouvindo quem você não deve ouvir, fazendo o que você não deve fazer? Tem gente que Deus já falou com ela: para de jogar. E a pessoa voltou a jogar, a pessoa já perdeu rios de dinheiro, e agora voltou a se viciar nesse maldito jogo. Tem gente que Deus já falou: para de pegar dinheiro na mão de agiota, para de pegar empréstimo, a pessoa voltou a pegar. Tem gente que Deus já falou: esse ambiente não é para você. Você está fazendo o que aí? Você fica andando com fulano, por quê? Você fica ouvindo essa pessoa que só te põe para baixo, só joga água fria na sua fé, só cal na sua fé, por que você fica ouvindo? Jesus tirou ele daquele ambiente e disse: não volte mais, você é livre, você faz o que você quiser, mas estou te dando um conselho. Por isso você tem que ter o Espírito Santo, para você ter discernimento, para você saber aonde ir, aonde não ir também, com quem se envolver e com quem não se envolver, para que você não se prejudique na vida. Não era para aquele homem estar quebrado, um homem que trabalhou a vida inteira, um homem lutador, um homem guerreiro, mas um homem que não sabia dizer não, um homem que não sabia desagradar, um homem que deixava explorarem ele, que exploraram, roubaram tudo, e quando ele ficou na pior, fizeram assim, ó, tchau. E hoje o rapaz nem atende o telefone dele, bloqueou ele. E eu vou falar uma coisa para você: no mundo está cheio de gente assim, ó, aproveitadora, que amam pessoas que não pensam, que não usam a cabeça, que não vencem aqui, ó, mas agem aqui, ó, porque elas se aproveitam e tiram tudo dessas pessoas. Dá raiva ou não dá raiva? Dá raiva, porque agora está sofrendo a mulher, está sofrendo o marido, está sofrendo os filhos, porque ele não soube, no momento certo, afastar certas pessoas da vida dele. Cuidado você, que Deus já falou, Deus já mostrou, você já viu, porque não tem nada em oculto que não seja revelado. Deus já revelou para você, já mostrou para você quem é quem. E você de repente, porque está numa situação melhorzinha de novo, você está voltando a confiar em pessoas que não merecem a sua confiança. Cuidado, tá? Cuidado com essas pessoas que sempre mostraram o lado contrário, mas como você de repente tem alguma coisa para oferecer para ela agora, ela parece que está do seu lado. Tenha cuidado, tá? Porque quando Jesus disse: esse ambiente não é para você, Jesus sabia o que estava falando. Se você voltar para lá, você pode ficar pior do que você estava. Eu não quero mais você lá, eu quero você vivendo o que eu tenho para você. Agora esse ambiente não é para você. Tem coisas que mesmo com vontade você não deve fazer. Tem coisas que mesmo sem vontade você tem que fazer, porque é Deus que está mandando, e é para o seu bem, não é para o seu mal. Amém? Eu não estou dizendo que todos os irmãos são problemáticos, porque tem irmãos que são maravilhosos. Eu não estou dizendo que todos os familiares são problemáticos, porque tem gente que tem uma família, sabe, de Deus, uma família que um torce pelo outro, que um ajuda o outro. Eu não estou dizendo isso, mas tem gente que tem problemas sérios, em ambientes e com pessoas que ela só se prejudicou, e a melhor coisa que ela faz, ó,
é desviar. Segue seu caminho que eu sigo o meu. Coração limpo, mas você lá e eu do lado de cá, usando a inteligência, porque só te deu prejuízo, só te atrapalhou. Amém? Ame, considere, mas negócios à parte. Deu para entender? O irmão de Davi começou a invocar com Davi, começou a brigar com Davi. Davi, opa, qual motivo? De motivo nenhum. Fica aí, ó. Essa oportunidade eu não perco não. Se afastou dele. Quando ele viu, ele já estava lutando lá e venceu. Ainda tem aqueles que não levam fé, e quando você vence, ainda diz assim, ó, sempre levei fé em você, sempre acreditei em você. E a pessoa boba falar, sabia que você acreditou em mim? Agora vamos aprender a última coisa. Aprenda o que é uma pessoa determinada. Vamos voltar aqui para 1 Samuel 17. Vamos lá. Acompanhe na sua Bíblia. 1 Samuel 17, agora eu parei no versículo 32, não é isso? Diz assim, o 30 ele desviou do irmão, né? 17, versículo 30, aí eu li o 30, o 31, versículo 31 agora. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a quem? A Saul, que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo, o quê? Irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, com ele, pois tu ainda és o quê? Moço. E ele homem de quê? De guerra desde a sua mocidade. Olha para mim, por favor. Aprenda uma coisa, as pessoas de fé, elas são determinadas. Se você falar para elas, não vai, não dá, você não consegue, isso é vitamina para elas. As pessoas determinadas, elas não param com palavras negativas. Quando elas se deparam com pessoas que não creem, elas ignoram o que as pessoas falam e elas continuam na fé delas. Davi disse, não desfaleça o coração não, rei. Eu vou lutar contra ele, eu vou pelejar contra ele. Mas você não pode, você é uma criança, ele é herói de guerra, e eu lá quero saber disso. Tem gente que não quer saber de nada, meu amigo, ela está partindo para cima. Ela não quer saber quanto ela deve, ela não quer saber, ela não fica com cálculo, só vou terminar de pagar em 2030, não, Deus vai me ajudar. Ela está partindo para cima, porque ela crê que Deus vai abençoar. Se ela parar para ficar, calculando, ela não dorme, ela perde a paz. Tem gente que está indo na fé, contra dívidas gigantes, problemas gigantes, porque ela sabe que daqui a pouco ela vence. Agora, olha que coisa interessante, vamos pular para o versículo 37, olha só. Tentou desanimar, disse que não podia, falou que ele era moço, ele era novo. Agora vamos para o 37. E disse mais Davi, a minha sabedoria me livrou, a minha capacidade, a minha inteligência me livrou. O que é que ele disse? O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, que ele disse? Vai e o Senhor seja contigo. Olha para mim, por favor, aprenda a trazer para a sua memória o que Deus já fez, as coisas boas. Sabe o que é que ele disse? O Senhor já me livrou de um leão lá atrás, de um urso lá atrás, e vai me livrar de novo. O Senhor. Tem gente aqui que está crendo que o Senhor vai fazer ela voltar a ter crédito na praça, vai fazer ela voltar a ser respeitada, vai fazer a marca dela voltar a ser forte, vai fazer ela voltar a ter dinheiro, a ter condições, a ter uma vida de qualidade. Ele não disse ele não disse a minha capacidade, a minha sabedoria. Quando a pessoa fala muito dela, é orgulho, é vaidade. Mas tem gente que tudo está colocando Deus. Deus abençoou lá atrás, vai abençoar de novo. Deus já me deu outros livramentos, vai me dar de novo. O Senhor, ela sempre reconhece o Senhor, ela sempre se coloca com humildade. Ele não disse ele disse o Senhor. Preste atenção, rei, o Senhor é comigo.
O Senhor lá atrás, nas batalhas anteriores, me deu vitória. É Ele que vai me dar de novo. Eu não duvido não. E o rei falou: realmente, esse garoto aí não dá para segurar não. Vai, meu filho, vai na sua força. Porque as pessoas determinadas, ninguém segura elas. As pessoas determinadas, não adianta você falar besteira com elas, que elas te repreendem. Elas ignoram o que você fala. Elas vencem problemas que os outros não vencem. Ela derruba gigantes que todo mundo corre, que todo mundo foge. Ela enfrenta desafios que muita gente treme. Quando Davi mostrou a fé dele, a determinação dele e do que ele se alimentava, ele não se alimentava das coisas negativas, das coisas que não tinham dado certo na vida dele. Não, ele trazia à memória as coisas boas. Eu já tive lutas lá atrás e Deus me abençoou. Porque a vida é uma guerra. De repente surgiu a pandemia, de repente surgem desafios, a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar na fé. Quando você é uma pessoa determinada, surge o que você está esperando, o que você não está esperando, não importa, você vai em frente, porque você crê que o Senhor vai te ajudar. É luta, a vida é uma guerra. Estava ali um gigante que precisava cair. O que é que está diante de você que precisa cair? O que é que está diante de você que está te desafiando? Eu não sei, mas seja uma pessoa determinada. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Obedeça a Deus, se afastando de lugares, de pessoas que Ele já mandou você se afastar e já mostrou que não vai te ajudar. Mas seja determinado, porque se você for determinado, ninguém vai parar você não. Ninguém vai intimidar você não. Nenhuma situação vai te deter não. Ele foi para cima mesmo. Ele falou: eu vou. Foi ou não foi? Foi. Venceu ou não venceu? Venceu. Fique em pé e diga: eu vou vencer também. Fala com fé: eu vou vencer também. Dá um minutinho agora para acordar as pessoas que estavam dormindo aí. Acordou já? Olha para mim, por favor. Eu quero chamar 3 grupos de pessoas aqui. 3 grupos de pessoas aqui. Eu quero chamar você que perdeu uma oportunidade ou algumas oportunidades na vida por culpa sua, pelo seu medo. Você fica ouvindo um, ouvindo o outro, e as pessoas te põem medo e você não faz o que Deus quer que você faça. Então vai vir aqui na frente, você que está perdendo ou que perdeu a oportunidade. Espero que a próxima que Deus te der você agarre. Eu quero que venha aqui na frente você que Deus já te mostrou pessoas que era para você se afastar delas e você até hoje não fez isso. Você que é muito coraçãozinho ou coraçãozão, você quer ficar bem com todo mundo, você não quer dizer não para ninguém, e as pessoas só vivem te dando te apunhalando pelas costas. Só punhalada você recebe, porque seu coraçãozinho é demais. Seu coraçãozinho não sabe dizer não até hoje. Olha a idade que tu tem, né? Olha a idade que tu tem, e até hoje, depois de ter se prejudicado tanto, tu não aprendeu a dizer não. É guerra, não sei quando é que tu vai aprender não. Eu não sei o que precisa mais acontecer na vida de algumas pessoas. E eu quero que venha aqui na frente você, que tem um gigante na sua frente, mas não vai te impedir não, porque você crê que Deus vai honrar. Sai do seu lugar e vem aqui na frente que nós vamos clamar. Pode vir cantando com fé, vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, ouça agora a minha oração. Ouça agora a minha oração. Responda, ó meu Pai. Responda, ó meu Pai. Só tu pode socorrer-me. Só tu pode socorrer-me. Já bati em tantas portas. Já bati em tantas portas. E a resposta não me veio. E a resposta não me veio. Por isso eu clamo a ti. Por isso eu clamo a ti. Pois tu és verdadeiro. Pois tu és verdadeiro. A vida está sem sentido. A vida está sem sentido. Não compreendo mais nada. Não compreendo mais nada. Ó Deus, vem ajudar-me. Ó Deus, vem ajudar-me nessa longa caminhada. Nesta longa caminhada. Ó Deus, quanto eu preciso. Ó Deus, quanto eu preciso de uma resposta tua. De uma resposta tua. Inclina
inclina os teus ouvidos Inclina os teus e ouvidos. responda-me agora. Responda-me agora. Cante, Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, Ouça agora. ouça agora minha oração. Responda, ó meu Pai. Responda, ó meu Pai. Só tu podes socorrer-me. Só tu podes socorrer-me. Olha para mim, por favor, abaixa as mãos e olhe para mim. Você vai orar agora, você vai orar. Eu vou dizer uma coisa aqui. Tem maridos aqui, se não fosse a mulher dele, já tinham tirado tudo dele. E ele não gosta quando ela fala, hein? Ele não gosta. E vice-versa. Tem as mulheres também que é guerra. Mulher já inclinada a sentimento. Se deixar, já era. Mas tem umas não. Se aproveitaram dela uma vez só. Depois ela não consegue mais não. Não consegue não. Deu para você entender? Por favor, isso é para o seu bem. Eu não estou mandando você ser ruim, não. Eu não estou mandando você ficar desconfiando de todo mundo, não. Mas tem gente que não tem mais dúvida nenhuma, que não faz bem para você. Sim ou não? Que não quer o seu bem, que só pensa nela, que é uma coisa com você quando precisa de você. Aí sabe mudar uma semana, mudar um mês, mudar 3 meses, mudar enquanto está sendo favorecida. Depois mostra as garrinhas de novo quem é. Porque você já viu isso inúmeras vezes. Nós vamos orar agora. Eu sei que tem gente que deixou escapar uma oportunidade de ouro. Pare de se culpar. Ninguém vive do passado. É olhar para frente que vai aparecer outra melhor. E quando aparecer, agarre. E com todas as suas forças e sem medo. Amém? Agora, não seja uma pessoa fraca. Seja uma pessoa determinada. É guerra. Não é fácil para ninguém, não. Hoje o homem deu testemunho. Ele disse, a hora do testemunho é a cereja do bolo. Mas para chegar até aqui foi guerra. Eu tive que ser determinado. Vou vencer e acabou. Você vai vencer e acabou. Acredite quem quiser, quem não quiser acreditar, não acredite. Podem olhar para a situação, para o tamanho do problema. Daqui a pouco tu vai pagar tudo, vai resolver tudo, porque Deus vai te ajudar. E você vai sair dessa. Feche os olhos e fale com